Sejam bem-vindos a mais um Mind Talks, espaço para celebrarmos os principais protagonistas da educação no Brasil, políticas públicas e pessoas que de fato estão fazendo a diferença no futuro do nosso país. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um pilar estratégico para o futuro da educação no Brasil, que é a questão da educação socioemocional, o letramento humano e também a capacitação de professores. Eu sou o Ivan, CEO da Mind Lab, e eu tenho o prazer hoje de ter aqui o secretário Edgar Larry, secretário de Educação de Vitória da Conquista, mas também advogado e poeta. Certo, secretário? Prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso, Ivan. É uma grande alegria estarmos aqui e somos de logo agradecidos para debater e refletir sobre temas tão importantes relacionados à educação brasileira. Secretário, o seu trabalho com certeza já fala por si só, mas é de fato revigorante ver uma cidade que está tomando para si a importância do socioemocional e também da capacitação dos professores, da valorização do docente como eixo estruturante da sua política pública. Conta um pouco para a gente sobre como a Secretaria tem atuado sobre essa necessidade de fortalecer a capacitação do docente. Olha, Ivan, desde que assumimos a Secretaria Municipal de Educação, nós ampliamos o tempo reservado para a formação docente, inclusive para que eles possam realizar um planejamento de forma mais adequada. Vitória da Conquista, e é bom destacar isso, garante o cumprimento de 1/3 da carga horária de seus professores para o cumprimento de atividade complementar. Construímos recentemente um centro de formação. Esse centro é um centro municipal de formação educacional permanente, onde há uma estrutura adequada, todos os equipamentos, e ali nós temos formações continuadas para nosso grupo docente ter esse desenvolvimento, ter essa capacitação de forma contínua. E acho interessante até da questão de criar um centro físico específico para isso. Isso mostra do quanto que o docente é prioridade para a secretaria e para a cidade. Sim, sim. Nós consideramos que um espaço adequado para isso e essa formação docente vai nos possibilitar avançar em muitos processos. Mas, para além disso, nós também temos fomentado parcerias importantes. Inclusive, é bom destacar aqui a parceria com a Mind Lab, né? Que Sim. nós realizamos. Isso tem ajudado, contribuído para o desenvolvimento dessa formação docente. Sim, porque o professor não só é um pilar fundamental da sala de aula, o maior vetor de mudança dentro da escola, mas dentro da nossa própria metodologia, né, da metodologia da Mind Lab do programa Mente Inovadora, ele é o pilar fundamental para que exija uma mudança e uma transformação. É verdade. Quando a gente fala na Mind Lab e dessas possibilidades de trabalhar o socioemocional, nós não podemos esquecer que também tivemos uma outra iniciativa também importante, que foi a criação de um setor específico para trabalhar a resolução de conflitos na rede. Trabalhar a questão dos conflitos, realizar a chamada pacificação, a cultura da pacificação. Temos, dentre outras coisas, uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde também a gente realiza o processo de justiça restaurativa hoje, dentro da Rede Municipal de Educação de Vitória da Conquista. Incrível. E, Edgar, secretário, o senhor já também escreve poesias, sabe o poder das narrativas e das trocas das pessoas desse lado humano. Eu tive a oportunidade de conversar com o senhor antes do podcast, e isso fica muito evidente, a sua formação filosófica, todo o lado desse estudo também do direito, no âmbito da ética. Então, na sua avaliação, a educação pode se apropriar desse olhar mais sensível e narrativo para poder fortalecer essas competências humanas hoje em dia, porque a gente vê essa necessidade cada vez maior agora, hoje, na nossa sociedade, não só também por um distanciamento de uma literatura clássica, até de uma educação mais clássica, mas também pela emergência trazida pelas inteligências artificiais, porque hoje o conteúdo está disponível no celular a toda hora, mas essas habilidades humanas se tornam tão mais importantes no cenário de hoje. Com certeza, Ivan.
É preciso destacar que a poesia ela pode ajudar no desenvolvimento de competências socioemocionais de várias maneiras, porque ela trabalha linguagem, sensibilidade, né? Expressão, reflexão, elementos essenciais para lidarmos com emoções e relações. Então, a poesia ela promove o autoconhecimento. Outra coisa que é importante destacar: ao transformar emoções em palavras, o aluno, o estudante, o professor, né, passa a compreender melhor, passa a escrever poesia, inclusive com o foco melhor, mais adequado e até mesmo em determinados momentos diminuir a ansiedade, porque a poesia liberta, a poesia faz com que as pessoas se tornem leves nas relações, né? Com certeza, eu não sou um poeta nem de longe, nunca, acho que eu nunca escrevi uma poesia. Acho que o senhor um dia eu vou ter que tomar umas aulas para poder um dia tentar. Mas eu mesmo percebo, não só na metodologia, mas na minha vida, escrever sejam objetivos. Eu tenho o hábito de, mesmo hoje em dia, com celulares, tablets e tudo, eu tenho o hábito de escrever tudo num caderninho para poder materializar as minhas ideias e mesmo meus sentimentos. E isso, com certeza, torna eles muito mais fáceis de poder tratar e processar. E mesmo na metodologia, né? Porque toda a metodologia na Mind Lab, a gente traz a questão dos jogos de raciocínio, que eles são quase que como colocar de maneira concreta e fora de nós mesmos uma situação problema, de uma maneira segura ali para o aluno poder lidar com aquilo e ele conseguir entender e processar e tratar daquele problema de uma maneira que não esteja tão emocionalmente ligado com aquilo intrinsecamente. Uma situação segura, né? Isso que você está falando tem um dado relevante aí, uma importância, porque a poesia ela possibilita essa melhora nas interrelações. Sim. Ela busca trazer para o campo dessa interrelação uma, uma estética, uma beleza que acaba transformando-se na relação humanista, na relação acolhedora. E isso é importante. E quando a gente fala dessa questão socioemocional e que a Mind Lab trabalha tão bem isso, a gente percebe quanto isso reflete nessas relações do docente para com o aluno e vice-versa, sobretudo naquelas situações mais desafiadoras que nós temos no dia a dia de uma rede municipal de educação. Sim, que os desafios são grandes de promover equidade, desenvolvimento para os alunos, e os professores, eles sentem o impacto dessas práticas pedagógicas, da formação que é dada e até do foco que a cidade e a rede dá para isso, a ponto de construir um centro de formação da rede. Eu acho que Sim, isso é formidável, porque também entendo que vai além só dos claro, professores, né, mas é da rede sim. como um todo. E que mudanças vocês têm observado no bem-estar dos educadores após as formações mais estruturadas em volta dessa questão do socioemocional e do letramento humano? Olha, a formação docente com foco em competências socioemocionais, ela não transforma apenas a forma como o professor ensina, realiza aquele processo de ensinagem, como a gente fala, né? Mais do que isso, né? Possibilita vivenciar a própria profissão. O professor vivencia o educador. Ele desenvolve habilidades como autoconhecimento, gestão emocional, empatia, resiliência e comunicação não violenta. Esse educador, ele acaba se traduzindo em benefícios diretos para o seu próprio bem-estar. E aí é que entra um detalhe importante, né? É a redução do estresse e da carga emocional, que geralmente recai sobre esse educador. Então, essa formação socioemocional, a gente percebe que ela oferece ferramentas para lidar com essas tensões, né? Isso ajuda o profissional a ter uma outra forma de rendimento, de entrega, de tranquilidade para trabalhar no dia a dia e evitar desgastes que muitas vezes se tornam contínuos por muito pouco, né?
Então, é importante considerar que contribui para essas relações interpessoais e que de forma mais saudável. Isso se reflete não só em relação aos alunos, mas também em relação às famílias que estão nessa inter-relação com a atividade escolar, nos próprios colegas, nos gestores, né? Então, torna um ambiente de trabalho mais leve, mais acolhedor e, desta forma, a gente tem certeza que melhora muito essa capacidade de desenvolver as competências de nossos profissionais da educação, normalmente nossos docentes. E a gente sabe do quanto é necessária uma comunidade escolar por completo engajada com o desenvolvimento de uma rede. Não depende só dos professores, a família também é uma parte fundamental disso. E a gente sabe do quão duro é também a questão, a dinâmica dos professores. É um trabalho muito árduo e eu sempre falo, o professor é a chave para poder educar aqueles alunos que estão ali, cuidar daquela comunidade escolar. E a comunidade escolar é onde a gente está formando o futuro do Brasil. Então, se tem alguma coisa que é mais importante, mais estratégico no país, pensando num projeto de fato de Brasil, é o professor. E poder olhar dessa forma de como que ele começa a conseguir lidar melhor com tudo isso, porque no final, trazendo metodologias e esse olhar estratégico, né, em volta dessas habilidades, do desenvolvimento dessas habilidades na comunidade escolar, isso habilita de poder criar um ambiente que traz a tão falada também cultura de paz hoje em dia, dentro da escola, que vem ganhando cada vez mais importância. E do professor poder lidar com esse dia a dia dele, porque a gente sabe, valorização dos professores é muito importante, porque é um trabalho extremamente árduo e que exige muito deles também. E eles tendo esse papel importante na construção desse clima positivo, dessa cultura positiva dentro da escola e essa intencionalidade que vem desde o senhor como secretário, podendo trazer até a ponta na rede através dos professores como esse vetor de impacto. Como que a formação continuada tem ajudado os professores da rede a desenvolver esse olhar e agir de forma consciente sobre esses fatores, com intencionalidade até na ponta, alinhada com o senhor? Olha, com segurança, essa formação continuada, ela tem sido um dos caminhos mais importantes para ajudar os professores, principalmente, a compreender, construir e manter um clima escolar positivo, de forma intencional, planejada e consciente. Isso é muito relevante, porque contribui em várias dimensões essa formação continuada. Eu vou destacar aqui apenas duas, como consideração de relevância para esse tema. A primeira é o desenvolvimento de competências socioemocionais e relacionais para os professores, ou seja, a formação continuada ela costuma incluir comunicação assertiva, escuta ativa, gestão emocional, mediação de conflitos, que falamos há pouco tempo, né? Relações respeitosas e empáticas, né? Essas competências ajudam, evidentemente, o docente, o professor, a modelar comportamentos, fortalece vínculos e serve para desenvolver o apoio aos estudantes, criando, dentro do ambiente escolar, um clima de segurança, né? Um clima acolhedor, um clima de tranquilidade. A segunda é a oferta de estratégias pedagógicas, né, e de convivência. Como é que se dá isso? A formação fornece ferramentas, essa formação continuada, ela possibilita oferecer ferramentas práticas como rotinas de sala de aula que favorecem segurança e previsibilidade, metodologias participativas, estratégias de regulação e comportamento, planos de ação para a convivência, olha como é importante, e práticas restaurativas, na forma já colocada. Com isso, o professor, o docente, ele passa a ter instrumentos concretos para intervir de forma assertiva em relação ao desenvolvimento do ensinamento dos nossos alunos na rede municipal. E com intencionalidade, né? Porque, Claro. no final, a escola é um ambiente insubstituível, na minha opinião. Com Então, certeza, isso vai se desdobrar naquele clima de escola, de educação, que tanto se fala, que se requer para aquele processo educacional onde as coisas possam acontecer de forma leve,
de forma suave, onde o acolhimento seja verdadeiro, onde haja um cuidado, porque quando a gente fala em educação, a gente tem que lembrar que a educação ela está voltada não só para uma missão, mas para um cuidado de transformação. Sim. E esse cuidado de transformação começa pela capacidade de compreensão de todos esses aspectos por parte do docente. E se ele tem essa condição numa formação adequada, seguramente ele vai transmitir isso para os alunos. Uma necessidade e um desejo, né, dessa transformação. Porque também a gente vê o ambiente da escola, é muito importante ter esse ambiente seguro. O presidente do CNE, professor César Calegari, Sim. há muitos anos atrás, eu aprendi uma coisa com ele. Ele trouxe uma reflexão muito interessante durante uma discussão sobre homeschooling. E ele falou, a escola é insubstituível por conta de ser um ambiente de afetos e desafetos. E você poder construir um ambiente onde esses afetos e desafetos não só são possíveis, mas permitidos e incentivados, e de uma maneira segura, onde o professor está lá capacitado e com a intencionalidade e as ferramentas para poder apoiar os alunos na superação dessas questões e desenvolver essas habilidades em todo momento, porque no final do dia, mesmo os jogos da metodologia, eles são só um simulacro de, na verdade, o que as pessoas já vivem no dia a dia delas. Então, isso acaba permeando a escola como um todo e não fica restrito só ao momento, por exemplo, de, não, agora a gente está trabalhando o socioemocional com intencionalidade. Mas, na verdade, quando ele está enfrentando também um problema de matemática, quando ele está enfrentando um começo de uma nova amizade e até o fim de alguma, talvez, mas lidar com tudo isso, é ali que a gente consegue desenvolver essas habilidades que são tão fundamentais e que precisa dessa sensibilidade. Por isso que eu acho que é muito interessante essa, para mim, essa quase um pouco de um paradoxo, porque eu vejo o direito como uma coisa muito rígida. Sim. E o senhor traz também a questão da poesia, que é uma coisa muito ligada às emoções e não necessariamente ao prático. E trazer esse pragmatismo com a sensibilidade na aplicação da melhoria, da diminuição de desigualdades de aprendizagem e esse olhar tão humano, eu acho que essa é uma das grandes questões que tem feito Vitória da Conquista desenvolver tanto durante o tempo que o senhor esteve secretário. Então... É verdade, você colocou um ponto aí importante, quando a gente possibilita esse transpor da relação que não seja meramente baseada em tecnicismos, em métodos, em sistemas, mas que chegue ao ponto da construção das relações onde se possa abstrair de sentimento, de sensibilidade nas relações e compreender que cada um possui uma dor. Se cada um possui uma dor, principalmente no campo da aprendizagem, cabe àquele que está conduzindo o processo ter a sensibilidade suficiente para transformar, mas transformar com base na compreensão de todos esses elementos que permeiam uma relação que deve ser uma relação acolhedora. Mais que isso, trazer o próprio direito para esse campo, mas com o olhar da ética, da virtude, trazer o direito na sua dimensão humanista, porque aí nós conseguiremos trazer para o campo educacional e dentro da escola isso é necessário, não é ficarmos apenas pensando sob a égide das regras, Sim. das inflexões, mas, sobretudo, das possibilidades de você acolher com ternura e direcionar e orientar de forma responsável, compromissada, mas sempre permeado por valores. Sim. Isso é fundamental. Fundamental. E trazendo essa visão mais humana e até estética, porque no final traz muito isso de como são belas as relações e todo o espectro de emoções que a gente sente. E a gente sabe também que quando a gente é mais jovem isso é ainda mais aflorado, porque no final a gente está muitas vezes experienciando coisas pela primeira vez, né? E trazer esse olhar, essa visão, né, junto com a poesia mais humana, estética da aprendizagem, como que isso ajuda a consolidar essa questão do letramento humano como eixo estruturante na política educacional da rede? Olha, eu acredito, Ivan,
que temos que partir de uma visão mais humana e estética da aprendizagem, baseado justamente naquilo que você acabou de falar, porque é de onde deve nascer a convicção, principalmente, de que educar, antes de tudo, é um gesto de encontro, De encontro. de relações diretas, né, de perceptividade do outro. A exemplo de como nós já historicamente conhecemos quando Emmanuel Levinas, o nosso festejado filósofo lituano, colocou sobre a ética da alteridade, quando ele fala no enxergar-se, no transformar-se a partir do outro, é necessário que a gente tenha essa sensibilidade sobre o outro, né? Então, o respeitar o outro começa por respeitar o eu. Sim. E isso é que vai determinar esse ponto de encontro, de convergência com o outro, né? Isso é fundamental. Então, quando a gente olha para a escola, né? A gente não pode ver a escola apenas como um espaço de transmissão de conhecimento. Não pode ser apenas assim, mas um território onde as pessoas possam construir, se descobrir, se reconhecerem, né? Então, e nesse campo aí todo, a própria poesia, ela nos ensina a perceber nuances, né? Quais seriam essas nuances? Escutar os silêncios, enxergar a beleza nos processos formativos, sair daquele tecnicismo exagerado e pensar nos processos formativos que possam influenciar direta e indiretamente nas transformações reais, concretas do dia a dia, lá no chão da escola, né? E isso é que vai determinar o fazer políticas educacionais adequadamente, né? Então, quando a gente busca tratar essas relações no campo socioemocional, a gente não deve pensar apenas em estar trabalhando com uma lista de competências a serem desenvolvido ou a ser desenvolvido, porque se a gente for trabalhar apenas com lista de competências, isso perde o sentido. Nós precisamos entender, né, que a gente deve buscar a compreensão de um eixo estruturante para a educação. E o que é buscar esse eixo estruturante para a educação? É trazer para o dia a dia, para as práticas, para as atitudes diuturnas, a sensibilidade. E essa sensibilidade é que a poesia traz. É essa sensibilidade que a poesia proporciona, né? E que nos ajuda a defender essa ideia. No meu caso, particularmente, né? O socioemocional, ele não pode ser um extra. Ele é o solo sobre o qual o aprendizado deve se sustentar. E me tocou muito a questão do que o senhor trouxe de a questão do encontro. Porque no final do dia, essa é uma coisa que eu vivencio muito aqui, mas eu entendo que também deva ser muito comum para os professores também. E eu vivi isso como aluno durante muito tempo, que a grande questão é o professor que é o melhor professor para a gente é o professor que procura entender a gente. Porque eu também estudei comunicação, então eu enxergo a questão da epistemologia da comunicação de um terceiro campo cognitivo. Então a gente tem o nosso campo cognitivo, tem o campo cognitivo do outro, mas quando a gente ensina, a gente não está só passando o nosso campo cognitivo para uma nova pessoa. A gente também tem que saber juntos construir uma vivência nova que ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente também aprende. A gente também vive algo novo. Isso a gente vive muito aqui, de uma maneira talvez um pouco mais distante, mas quando a gente vê o impacto do que a gente vem desenvolvendo com as redes, da metodologia andando, então a gente tem todos os dados das transformações e muitas vezes a gente produz cases, como se fossem pequenos documentários falando sobre o que aconteceu em uma rede, o que aconteceu na outra, e poder entender esse impacto. Isso a gente vê aqui quando a gente divide entre nós, o quanto que isso transforma a gente. Não só no fato de nos energizar para a gente ter ainda mais gana de continuar transformando a educação, mas a gente aprende isso, muda como a metodologia também age. E isso é como o professor incrível também, ele age dentro da sala de aula, ensinando, mas também aprendendo com o aluno, com as redes e trazendo também até o pai para essa comunidade, porque a gente sabe da importância da família, do responsável, estar também envolvido na educação dos alunos. Mas é verdade, quando você fala nessa vivência nova,
a gente deve partir do pressuposto que essa vivência nova ela deve estar arrimada, sustentada numa visão de estética da aprendizagem, que envolve tudo isso que nós estamos falando, esses elementos todos. Por quê? Valoriza a curiosidade dos atores, né? Valoriza o cuidado, valoriza a escuta, valoriza a expressão, né? Então é assim que a gente deve procurar orientar, Certo? principalmente uma rede de educação onde nós temos muitos profissionais trabalhando lá na ponta e que nem sempre eles são ouvidos a essa inter-relação dialógica, Sim, onde eles possam, inclusive, demonstrar as dores do dia a dia. sim, E olha que nós estamos aí falando de um grande desafio do mundo de hoje, sim, que é um mundo pós-pandêmico que ainda tem rescaldos, dificuldades com questões que vieram à tona com a pandemia, como a questão do isolamento, como a questão do adoecimento mental, das inseguranças nas pessoas. sim. Então a gente tem que perpassar por tudo isso e entender que o desenvolvimento humano em si, ele é tão importante quanto o desenvolvimento cognitivo. Não passa apenas pelo desenvolvimento cognitivo, passa por uma transformação humana, Sim. uma abertura humana, né? Isso se traduz, né, em formação docente mais empática, em currículos que possam dialogar, né, com realidades bem definidas, bem selecionadas, né, entre estudantes, entre professores, né, e em políticas que possam reconhecer, e observem esse detalhe, políticas que possam reconhecer o afeto como um componente fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem. Consideramos que assim a gente pode avançar nos processos. Ou seja, a sensibilidade ela não pode ser tratada apenas como um adorno, né? Ela é uma forma de leitura do mundo, né? A sensibilidade ela consegue fortalecer a nossa compreensão, ela consegue fortalecer credibilidade entre os encontros, ela consegue legitimar as melhores práticas para um desenvolvimento no campo da educação. E isso até o que o senhor trouxe do afeto. Tem um escritor americano que ele era um psicólogo muito importante, o Scott Peck. Ele tem uma frase que ele fala: amar é se estender para o benefício do outro. E isso é o que eu entendo muito de ser professor, de ser pai, que é você conseguir se estender, você se desdobra para o benefício do outro, de aceitar e se desdobrar. E dentro da sala de aula, também a questão do encontro me lembra muito. Eu sei que o senhor também gosta muito de música, então eu Sim. vou fazer uma metáfora com música que é: não é só tocar o melhor concerto do mundo, mas é sim você estar preparado para poder fazer jazz. É muito mais você conseguir entender a realidade do que está acontecendo e entendendo os alunos e ir se desdobrando com esse afeto para poder fazê-los entender e trazer e disposto a ouvi-los também, né? E pensar que através dessa prática você pode libertar muitos que estão aí dentro de condições de insegurança, Sim. de timidez, né? de um anonimato que eu digo é anonimato existencial mesmo. Sim. É um anonimato dos medos diuturnos que a sociedade contemporânea impõe e não ser apenas objeto de manipulação. Trazer essas pessoas para o campo do pensamento, do evidenciar, dizer assim, você é ser humano, você tem dignidade existencial e o processo educativo em você vai fortalecer suas raízes enquanto vida digna, enquanto ser humano transformativo e transformador de uma sociedade que precisa tanto de transformações benéficas. Sim, de entender você é importante, né? Claro, E claro. você tem poder, você pode transformar também e isso perpetuar uma cultura de ação, de Sim. acreditar, porque querendo ou não, passa muito por isso, né? A questão do socioemocional, de acreditar em si mesmo e no poder de transformação do mundo ao seu redor. Esse ponto é crucial que você colocou, esse acreditar. Para acreditar, a gente precisa construir práticas motivadoras. Mas para construir práticas motivadoras, principalmente passa pela condição de respeito ao outro, de acolher o outro, de cuidar do outro.
para que ele realmente sinta que há uma possibilidade real de transformação, porque tem um apoio necessário para isso, Sim. nessas relações educacionais. Sim. E o que mais me encanta no desenvolvimento dessas habilidades e da maneira que essas ferramentas conseguem proporcionar a diminuição das desigualdades de aprendizagem e também preparar os alunos para um futuro melhor é a questão também de que, apesar de serem coisas tão ligadas a emoções, a questões sociais, elas refletem em questões muito pragmáticas, baseado em dados. Então, você consegue fazer a tão falada hoje em dia gestão baseada em dados, porque apesar de eu também ter estudado cinema, eu tenho muito lado de administração, então eu Sim. procuro entender como poder, onde a gente precisa trabalhar mais para gerar esse impacto. Então, e aí vem a pergunta de quais foram esses indicadores que já evidenciaram o impacto desse investimento na aprendizagem e no clima escolar, na formação do docente. Olha, a gente poderia falar aqui de vários indicadores, né? A gente pode dizer que uma coisa é quando você percebe que o outro lado está se sentindo acolhido, está se sentindo respeitado, ouvido, escutado. Isso é muito importante, né? Você tornar essa relação não uma relação meramente programática, né? De cumprimento de regras, né? Positivadas, mas transformar essa relação numa condição onde as pessoas possam efetivamente mostrar suas habilidades, mostrar suas capacidades através de ações, de práticas realizadas. E quando o docente faz isso, o nosso aluno passa a ter um resultado diferenciado. O nosso aluno passa a apontar, a sinalizar que é possível aprender, inclusive naquelas situações mais difíceis, mais desafiadoras, quando diversas patologias estão no entorno aí de parte desse processo educacional de nossos alunos. Então, a gente tem esses indicadores que nos mostram que, quando bem aplicado um processo socioemocional nessas relações, o resultado tende a gerar positividade. Assim que a gente enxerga. Concordo plenamente. E depois de toda essa discussão, qual você acredita ser o maior desafio e a maior oportunidade para consolidar a formação socioemocional dos professores como uma política pública no país? Olha, eu poderia fazer aqui algumas conjecturas, não, algumas reflexões. Mas eu posso, de forma muito tranquila, dizer que um dos maiores desafios é tornar a formação socioemocional parte orgânica e sistema do sistema educacional brasileiro. Ainda a gente percebe, ainda a gente se ressente que não há essa compreensão que uma formação socioemocional ela seja efetivamente parte orgânica e sistêmica do processo de educação no Brasil. É preciso que a gente se desnude de regras inflexíveis, que a gente se desnude de relações estratificadas apenas no aligeiramento das relações que não permitem compreender o ser humano como um ser humano total, integral. É preciso que a gente passe a compreender a formação socioemocional dentro da rede de educação, no nosso caso, como um elemento, um instrumento fundamental para melhorar essas relações e construir caminhos para uma aprendizagem mais fluida, processualmente falando. Onde, por exemplo, que o senhor acredita que falta esse compromisso, que tem essa lacuna? Onde que o senhor acredita que deveria isso estar explicitado? Isso deveria estar explicitado através de norteamentos que começam pelas regras, pelas diretrizes curriculares do Brasil. Porque se fala muito em processos regidos por regulamentações, né? por direcionamentos, onde é necessário que haja sempre
o cumprimento de regularizações, de normatizações e de cumprimento de metas. Tudo isso é importante, tudo isso é fundamental. Mas, aliado a isso, é necessário que haja esse substrato, que eu diria que está no campo ético isso. Quando você fala de um processo socioemocional, está implicitamente, né, imbricado nessas relações que deixam de ser meramente regulatórias. E qual que o senhor acredita ser o maior desafio que a gente tem na educação brasileira hoje? Olha, temos alguns desafios grandes. Um deles é romper processos culturais históricos ultrapassados, vícios comportamentais. Não é o mais desafiador não é você buscar implementar práticas inovadoras, né? Planejamentos inovadores. É mais do que isso. É você extrair desses atores educacionais, né, aqueles comportamentos viciosos que historicamente já não atendem à necessidade de um mundo contemporâneo, onde, dentre outras coisas, as tecnologias dialogam permanentemente e nos exige um outro modo de pensar essas relações educacionais e de agir, sobretudo sem perder de vista esse campo, né, do acolhimento e da afetividade. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa na educação brasileira hoje, o que que o senhor mudaria? Eu começaria por fazer uma avaliação geral de como está se dando a educação brasileira hoje, sobretudo na base, no ensino básico, trazendo para perto o corpo docente de cada município, trazendo para perto a importância do gestor escolar ser um partícipe efetivo desse processo de transformação, mas também dando condições a esses municípios, porque é necessário que haja direcionamentos, por exemplo, de investimento em determinadas circunstâncias. E uma delas vai de encontro a essa situação do socioemocional. A Sim. outra diz respeito às questões que estão aí no dia a dia desafiando todos os municípios brasileiros, que é a ampliação avassaladora, né, de patologias em todos, em Sim, alunos, em professores, em gestores, em servidores, né, como a questão, por exemplo, do TEA, né, e dentre outras. sim. Então, isso requer um outro olhar dentro de uma política nacional para com essas questões. Requer ações mais efetivas, requer uma compreensão de necessidade de avançarmos para processos mais acolhedores que não fiquem cingidos apenas pelo viés do campo das relações programáticas, mas que se compreenda que por trás disso é necessário todo um apoio no campo da saúde mental, principalmente no campo da saúde mental, no campo da valorização desses profissionais com acolhimento, né? É dessa forma que a gente pensa. E eu vejo também uma questão para a gestão poder ser efetiva, a gente precisa medir as coisas certas. Então, Claro. quando a gente olha para o que hoje é medido ainda na prova Brasil, e mesmo a maneira que o IDEB é composto, a gente ainda vê uma ferramenta de 2002, que foi quando saiu, de fato, foi criada a prova Brasil nos moldes do que é hoje. E desde 2002 a vida mudou bastante. E o professor Israel, por exemplo, do Conselho Nacional também, ele sempre fala, pô, a gente soltou o celular dentro da sala de aula e agora a gente está vendo o que, que ele causou, mas a gente não se preparou para fazer isso. A gente deixou ele solto lá e depois viu a transformação avassaladora que ele criou. Mas a gente precisa ter as ferramentas certas para poder medir, para poder fazer uma gestão mais efetiva e olhar justamente para as questões que são mais importantes na realidade de hoje, né, que é diferente de 2002. Mas é verdade, nós vivemos num mundo onde a velocidade das coisas acontece de forma assim, né, muito avassaladora. E nós temos que estar preparados para essas inovações, para a construção desse mundo novo. Esse é o maior desafio.
Mas esse mundo novo ele é possível na medida em que nós estejamos focados com processos que venham realmente trazer para perto. Trazer para perto se chama cuidar, se chama ir ao encontro e dizer assim, olha, nós temos como inovar, nós temos como criar a partir de processos que permitam esse encontro, né, de valorizações. Eu chamo encontro de valorizações e de respeito ao outro. Sim. Isso é necessário. Porque no final, esse respeito que a gente vê, né, dentro da educação é o respeito pelo futuro do país. Claro. Eu acho que se a gente não tem esse olhar de investimento da educação, de poder trazer tanto a afetividade, esse lado tão humano, mas também o pragmatismo de como executar e construir um caminho para um futuro melhor, sem a educação a gente não terá futuro, essa é a verdade no nosso país. E hoje a gente está diante de uma necessidade de investimento já com o novo Plano Nacional de Educação na ordem de 50 bilhões por ano. Acho que fica evidente a necessidade não só da gente investir melhor, mas da gente também ter as ferramentas para poder medir e nortear nossas decisões melhor, mas que estejam traduzindo e olhando para esse futuro que a gente já vive e viverá, e a dinâmica disso é muito diferente. A gente precisa estar lá com o jazz acontecendo e lidando com a realidade, porque a gente não tinha o celular e agora todos os professores têm que lidar com a realidade de o celular estar na sala de aula, o chat GPT e tudo, e ter que lidar todo dia com uma transformação enorme que ocorre dentro da sala de aula, e são verdadeiros heróis para poderem fazer isso, né? Este é o grande detalhe. Não é só investir, mas é a forma de investir. Como fazer esse direcionamento para que a gente possa ter, num país de dimensões continentais, a possibilidade de fazer com que essas ferramentas cheguem para todos? Porque, lamentavelmente, a educação no Brasil ainda é privilégio de poucos, se nós formos analisar cuidadosamente. Então, é necessário, sobretudo, investir para aqueles que necessitam tanto que a educação chegue da forma mais correta, mais efetiva. E é dessa forma que nós consideramos que o Brasil pode melhorar muito. Não só ampliando as políticas de investimento na área educacional, em determinados segmentos especificamente, sim, mas também com direcionamentos em termos de políticas públicas, onde possa efetivamente ter esse acompanhamento do desempenho, de como cada município está trabalhando, para que o chão da escola seja o grande responsável para as respostas melhores. Porque o chão da escola, ele possui essa condição. Sim. Mas ele só vai realizar isso se efetivamente chegar lá na ponta políticas adequadas, né? Norteamentos adequados de valorização e de respeito para com o cidadão como um todo. E tecnologia e apoio como ferramentas de aceleração do processo de equidade da educação. Fundamental. Sem essa questão aí, nós estamos ainda caminhando a passos de caranguejo, como diz um saudoso colega. Precisamos estar antenados que nós vivemos num mundo onde nós precisamos ter transformações mais céleres, mais bem direcionadas e decisões mais bem direcionadas para transformar esse país num país que efetivamente alfabetiza, num país que efetivamente educa, num país que efetivamente realiza a construção da cidadania. E que cuida do seu futuro. Sim, por conseguinte. Secretário, para mim, essa dicotomia do direito, do pragmatismo, junto com essa afetividade, a estética, a questão da poesia, é tão evidente, mas ao mesmo tempo é uma questão tão singular. Eu tive contato com poucas pessoas que tinham tão bem desenvolvido esses dois lados. Foi de verdade um prazer poder dividir essa conversa com o senhor. E para poder terminar, eu queria convidá-lo a poder dividir uma poesia do senhor, para a gente poder terminar justamente com a questão da afetividade, do belo, do estético e em contraponto ao pragmatismo, que a gente falava há pouco. Eu poderia aqui deixar uma mensagem nossa, da própria autoria, mas eu vou preferir fazer diferente.
Eu vou deixar aqui uma mensagem que vai de encontro a essas preocupações, essas reflexões que estamos aqui pontuando e que trata do ser humano. E é um texto de um poeta baiano, né, de saudosa memória, né? É um ícone, uma referência da poesia baiana brasileira, quiçá mundial. É uma poesia do poeta Camilo de Jesus Lima, quando ele escreveu certa feita Lição. E ele nos diz assim: Mestre, que hei de fazer quando os pássaros cantarem? Vendo o sol, rei do fogo, adoirar a montanha. É preciso que eu seja uma sombra, eu tão moço? Hei de ser triste em meio à alegria tamanha? Filho, esta voz que quer cantar a vida, não a sufoques nunca na garganta. Mestre, e que hei de fazer quando os pássaros cantarem? Canta. Mestre, e se um dia alguém vier para mim, velho, moço, criança, coração sem amor, ave sem ninho, dá-lhe alma que é calor, dá-lhe esperança. Mestre, e onde irei buscar alma? Essa alma que alenta. Filho, tudo em ti mesmo está, vem de ti. Ouve, chora, sua, fecunda a terra e criarás o mundo. Trabalha. Mestre, e se um dia os déspotas malditos desejarem fechar a minha boca, para que eu não grite mais, não fale mais? Mestre, meus pensamentos e meus brados são livres, livres como os vendavais. Filho, liberte-se. Filho, busque a libertação através da alma e do conhecimento. Mestre, e se um dia enrouquecesse a minha voz que canta? Se um dia envelhecer meu coração que ama? Se um dia empedernisse a minha alma que chora? Que hei de fazer? Fala, meu filho, da tua boca a verdade dimana como leite sagrado, bálsamo suave que dos teus lábios escorre. Então, é a valorização do ser humano. E acho que com essa mensagem a questão é que a gente continue trabalhando com muita alma, né? Porque alma sem trabalho não rende, Não e rende, nem é trabalho verdade. sem alma É também não verdade. rende. E a gente sabe o quanto que isso é importante. E eu tenho o prazer, a honra, na verdade, de poder muitas vezes dividir conversas como essa com pessoas tão importantes na educação do nosso país e atores que de fato estão transformando ela e poder, junto com a MindLab, a gente apoiar redes tão empenhadas em, de fato, transformar o futuro do Brasil. Secretário, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. E esse foi mais um Mind Talks. Obrigado por assistirem, curtam, compartilhem e, mais do que isso, participem.